Saudações a todos, estimados colegas. Nós vamos continuar com as nossas aulas nesta modalidade que já vimos anteriormente com o material passado. Todavia, depois de termos discutido, achamos por bem deixar este material público, não circulando em privado, pela facilidade de acesso que a mesma poderia facultar aos demais. Aproveito-me desta para trazer saudações da parte dos meus colegas da disciplina e, dispensando apresentações, já nos conhecemos, dando procedimento ao projeto de estudo planado lá no plano ou no plano analítico. Depois de termos visto o assunto hidrocarbonetos, há uma necessidade de continuarmos vendo outras funções orgânicas. Espero que este material ajude-nos a assimilar o mínimo que convém ser assimilado nestes dias onde estamos sendo surpreendidos em tudo quanto nós já estávamos habituados. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Hoje nós veremos o assunto outras funções orgânicas e, em particular, iremos ver os álcoois. Normalmente deveríamos ver álcoois e fenóis, mas só iremos tratar efusivamente acerca dos álcoois. Vamos a isso. Os grupos funcionais, outras funções orgânicas, são nada mais nem nada menos que os hidrocarbonetos, no caso dos alcanos, alcenos e alcinos, com a exceção de hidrogênios ligados à cadeia carbônica ou ao carbono, eles serem substituídos por novos átomos ou grupos de átomos, os quais são chamados de grupos funcionais. Vejamos, eu estou dando aqui exemplo de CH4. O CH4 aprendemos que é metano. Para que tenhamos uma função derivada, uma nova função, é necessário que um destes hidrogênios possa ser substituído por um outro átomo. Por essa razão que eu coloco aqui a mesma substância de alcano, que é o metano, cujo hidrogênio foi substituído por um question mark. Por exemplo, se na molécula do etano, CH3, ele for substituído pelo grupo OH, o composto resultante é o etanol, que neste caso é um álcool. Aí nós temos um derivado de hidrocarboneto que contém um grupo funcional OH. Para esta aula, nós iremos fazer a sequência da apresentação no seguinte esquema, onde em primeiro faremos a descrição geral, a nomenclatura, classificaremos os álcoois, veremos as suas propriedades físicas e químicas e por fim veremos como se obtêm os mesmos álcoois, o que eles são usados, ou melhor, eles são usados para quê? Através das reações químicas. Os álcoois, eles são compostos do tipo R ligação OH, cujo R é o derivado de um hidrocarboneto e o OH é derivado da água. Por essa razão que o álcool ele é classificado como sendo uma substância bipolar, onde o grupo alquil R provém do hidrocarboneto, que são substâncias normalmente apolares, e o grupo OH proveniente da água, que é uma substância polar. Diferentemente daquilo que muitas pessoas sabem,
de que o álcool etílico, que é normalmente encontrado em bebidas alcoólicas, o álcool isopropílico, que é encontrado nas prateleiras dos remédios, por aí em diante. Na verdade é que os álcoois, eles são uma classe muito ampla de compostos que exibem um comportamento rico e diversificado. O caso do glicerol, que nós encontramos na gordura dos óleos, um exemplo do mentol, todos nós já ouvimos falar, que vem do óleo da menta, e o colesterol, o famoso colesterol, que é um proveniente do tecido animal, mostra a riqueza da diversidade que os álcoois podem apresentar na natureza. Segundo a International Union Pure Applied Chemistry, a famosa IUPAC, para dar nome a um álcool, nós substituímos a terminal O, que normalmente nós colocamos, que é a terminação ou a terminal de um hidrocarboneto, pela terminal O. E sendo necessário, dependendo da cadeia carbônica, aqui mencionar ou colocar lá a posição do grupo OH. Para melhor entendermos isso, vamos tentar dar o nome desta primeira substância que coloquei aqui de uma forma condensada para facilitar a nossa percepção, onde temos uma cadeia carbônica, deixa eu contar, 1, 2, 3, 4, com 4 carbonos ligado ao grupo OH. Então nós vamos chamar esta substância de butanol 1. Por quê? Porque o grupo OH está ligado ao primeiro carbono. Vamos para o segundo caso. Temos uma cadeia carbônica com 1, 2, 3, 4, 5, com 5 carbonos, cujo grupo OH se encontra no terceiro. Chamaremos esta substância de pentanol 3, visto que o grupo OH encontra-se no carbono 3. O terceiro exemplo, temos aqui uma substância que tem, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, tem 6 carbonos e uma ramificação. Aqui é que nós necessitamos lembrar as regras que usamos para dar a nomenclatura dos alcanos, sem nos esquecermos que há regra de prioridade. Se nós contarmos da esquerda para a direita, encontramos mais rápido ou mais cedo o grupo OH. Se contamos da direita para a esquerda, encontramos o grupo OH mais tarde. Então temos de priorizar o grupo OH. Por isso que eu comecei a contar aqui da esquerda: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na posição 5 tenho o radical metil, por isso que o nome deste álcool é 5-metilhexanol 3. E para o último exemplo aqui, a mesma regra que eu uso, todavia, começando da esquerda como pela direita, o grupo OH encontra-se no carbono 3, então eu terei aqui o nome 3-metilpentanol 3. Frequentemente são atribuídos nomes comuns aos álcoois. Em particular aqui em Moçambique, os filhos, eles recebem aqueles nomes oficiais que são usados na escola ou na identificação, nas identidades nos BIs, mas também tem aquele nome que frequentemente é usado em casa, que chama-se nome usual. Também ocorre ou acontece com substâncias químicas. É o caso do metanol. Metanol, esse é o nome IUPAC, mas o nome trivial, o nome vulgar é álcool metílico, onde nós chamamos ou usamos a seguinte regra para dar nome trivial. Primeiro coloca-se o nome álcool e por fim
o nome do grupo da cadeia ou da quantidade de carbonos com a terminação ílico. Por essa razão temos álcool metílico para o caso de metanol, temos álcool etílico para o caso de etanol. Os álcoois eles podem ser classificados de diversas formas, mas nós iremos trabalhar com dois casos. Primeiro, eles podem ser classificados segundo a natureza do carbono. Quanto à natureza do carbono, eles podem ser álcoois primários, são aqueles cujo grupo funcional OH está ligado ao carbono primário. Vejamos o exemplo aqui. Coloquei este álcool radical alquil ligado ao carbono que está ligado ao grupo OH. Coloquei o asterisco aqui para nós percebermos que o álcool, ou melhor, o carbono, cuja ligação com o grupo funcional se encontra a interagir, é um carbono primário. Nós lembramos das classificações dos carbonos, então coloco o asterisco aqui só para lembrar que o carbono primário é este. Carbono primário é aquele que está ligado a um único carbono. Consequentemente, os álcoois secundários ou álcool secundário é aquele cujo grupo funcional está ligado ao carbono secundário, aqui o exemplo, e o terciário sucessivamente, aqui está o exemplo. A segunda classificação é quanto ao número de grupos funcionais, que é o grupo hidroxilo. Podemos ter o monoálcool, é o caso do etanol, onde tem um único grupo OH, o diálcool, que é uma substância que tem dois grupos OH, e o triálcool, onde tem três, e o poliálcool, que tem acima de 3. Propriedades físicas são aquelas propriedades que conseguimos vê-las aos nossos próprios olhos, cujas variações são visíveis aos nossos próprios olhos. E para o caso dos álcoois, para cadeias lineares ou cadeias simples de álcoois com carbonos que variam de 1 até 12 a temperatura ambiente, esses álcoois são líquidos. E em relação aos hidrocarbonetos correspondentes a esses mesmos álcoois, o grupo OH, que substitui o hidrogênio, provoca uma elevação do ponto de ebulição. Em outras palavras, a temperatura de ebulição de um hidrocarboneto é menor à temperatura de ebulição do álcool correspondente a esse mesmo hidrocarboneto. Um outro ponto a salientar aqui é a sua solubilidade em água. Os álcoois de cadeia curta, caso do metanol, etanol, propanol, são com muita facilidade solúveis em água e a sua solubilidade diminui com o crescimento da sua cadeia carbônica. Os álcoois eles podem formar pontes de hidrogênio entre si e podem formar pontes de hidrogênio com água. Vejamos o caso do ponto de hidrogênio entre si. O hidrogênio do grupo OH faz uma ponte com o oxigênio do grupo OH sucessivamente, como se fosse um círculo vicioso. Neste caso, também o álcool faz ponte de hidrogênio com a molécula de água. Por essa razão, nós temos um exemplo que difere do primeiro pelo fato de haver uma alternância do álcool com a molécula de água. Só para terminar, o radical que está ligado ao grupo OH é a parte hidrófoba, ou em outras palavras, ela é insolúvel em água. E o grupo OH é solúvel em água, o que torna o álcool ou os álcoois substâncias bipolares.
Quanto às propriedades químicas, os álcoois eles também podem atuar como ácidos, segundo Bronsted e Lowry, doando um próton, que é o caso do hidrogênio, mas também eles podem atuar como bases, sendo receptores de prótons. O exemplo claro está aqui. Para o primeiro caso, usamos o álcool doando o hidrogênio para uma substância que capta prótons, formando um alcox. Esta substância RO negativo chama-se alcox, e se ele interage com um ácido, o álcool ele pode comportar-se como um receptor de prótons. Os álcoois eles são obtidos por diversos processos e nós veremos aqui alguns, um dos quais é através da hidratação dos alcenos em meio ácido. O alceno, ao reagir com água em meio ácido, irá produzir um álcool, que é o nosso objetivo. Este processo ocorre segundo este mecanismo que está sendo aqui descrito. A molécula de água, ela possui eletrões livres no oxigênio, onde estes eletrões livres atacam o carbono menos hidrogenado do alceno. Atacando o carbono menos hidrogenado do alceno, o carbono iria ter, por sua vez, 5 ligações. Por essa razão que a dupla ligação vai ser aberta e irá procurar algum hidrogênio presente no meio da reação. E neste caso, será o hidrogênio do meio ácido. E esse hidrogênio do meio ácido irá permitir que o CH2 da dupla ligação apareça em forma de CH3. E aí nós temos este complexo ativado de uma substância carregada positivamente, porque o grupo OH ligou-se ao carbono menos hidrogenado, mas está em forma de OH carbono. E normalmente o oxigênio ele liga-se ao carbono. Aliás, o oxigênio ele só faz 2 ligações. Por essa razão que um hidrogênio ligado ao grupo oxigênio, ao OH, terá de ser liberto. Então, teremos aqui o álcool que se forma, libertando-se o grupo, ou melhor, o H+. Este H+ é o meio que possibilita a ocorrência desta reação. Por essa razão que nós chamamos ele de catalisador. Catalisadores são substâncias que aceleram a reação e não participam porque não se consomem. Eles fazem parte do processo, mas no fim os mesmos são liberados. De uma forma simples, para entendermos este mecanismo, nós podemos voltar para os exemplos que nós tínhamos na aula. A molécula de água, ela é H, ligação oxigênio, ligação hidrogênio. Esta substância, ela pode ser dividida em H, segundo esta barra que eu coloco aqui, mais o grupo OH. Então, tendo este H mais o grupo OH no reator, haverá o prejuízo da dupla ligação do alceno. E, havendo o prejuízo da dupla ligação, os carbonos envolvidos na dupla ligação estarão em deficiência no tocante a respeito da tetravalência. Aí, o grupo OH, segundo Markovnikov, irá deslocar-se para o carbono menos hidrogenado. O hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. Vejamos o exemplo. Temos aqui o caso de 3-metilpentano 2 reagindo com água,
irá produzir o 3-metilpentanol 2, respeitando esta explanação. Um outro método que nós temos para produzir os álcoois é pela redução de aldeídos, ácidos carboxílicos e cetonas, que em outras palavras, a palavra redução é o inverso da oxidação. No entanto, o que nós iremos fazer? No caso do aldeído, aqui temos o exemplo, a equação geral. O aldeído é esta substância radical R ligada ao carbono, carbonilo e hidrogênio. Nós iremos quebrar ou vamos prejudicar a dupla ligação entre o carbono e o oxigênio. Iremos introduzir hidrogênio tanto no carbono bem como no oxigênio. Este hidrogênio que está dentro de parênteses é simbólico. Ele provém desta substância que está aqui no exemplo, que é chamada de hidreto de lítio e alumínio. Então, eu tenho um exemplo aqui do propanal a reagir com este redutor, que é hidreto de lítio e alumínio. Esta substância irá fornecer excessos de hidrogênio, que irão catapultar a produção do propanol. Na linha B, nós temos a redução do ácido carboxílico. O mesmo que acontece no caso anterior, mas diferindo pelo caso do ácido carboxílico ter presença do grupo OH, este hidrogênio que é adicionado vai permitir com que o grupo OH seja liberado em forma de água, produzindo um aldeído correspondente ao ácido carboxílico. Então, tendo o aldeído correspondente ao ácido carboxílico, nós iremos usar o mesmo exemplo da linha A, produzindo o álcool. Então, o exemplo temos aqui do ácido acético. A redução do ácido acético é feita através do ácido clorídrico na presença de zinco. E o ácido acético, na presença dessa substância que falei, vai produzir o aldeído, que é o etanol, e usando o mesmo redutor que foi usado no caso anterior, vamos produzir o etanol, isso que é o ácido, é o álcool etílico. E para terminar, através de cetona, nós iremos pegar um exemplo genérico de cetona, na presença de um redutor, irá produzir um álcool. E o exemplo que nós temos aqui destas substâncias que acabei me esquecendo de preparar os seus nomes, mas eu coloco aqui os nomes em acréscimo. E o redutor que nós iremos usar é o boridreto de sódio, irá produzir um álcool. Uma coisa que eu peço na vossa atenção é que a redução do aldeído irá produzir um álcool primário, a redução do ácido carboxílico idem, mas a redução das cetonas produz um álcool secundário. Prestemos atenção nessa dica, irá nos ajudar a fazer as sínteses que teremos em breve nos exercícios. O terceiro caso da produção ou da preparação dos álcoois e o último para o nosso estudo é a síntese de Grignard. Na síntese de Grignard nós podemos produzir álcool primário, bem como álcool secundário, incluindo álcool terciário, nós podemos produzir, é possível isso. Só que o caso especial ou particular do álcool primário, o reagente que não deve falhar é o aldeído fórmico, visto que o aldeído fórmico é composto por apenas um e único carbono. E este aldeído fórmico deve reagir com um reagente chamado
de haleto de metilmagnésio. Por que haleto? Porque o X que aqui está é o halogênio, R é o grupo metil, magnésio é o magnésio, claro, chamamos de órgano magnesiano. Então, esta substância, ela divide-se em duas partes, a parte alquil e a parte do haleto de magnésio. O grupo alquil, ele irá ligar-se ao carbono e o grupo haleto de magnésio irá ligar-se ao oxigênio, formando esta substância que nós chamamos ela de haleto de alcoximagnésio. Então, fazendo passar esse haleto de alcoximagnésio em água, irá produzir um álcool primário à escolha do produtor, de acordo com o grupo alquil escolhido na preparação do órgano magnesiano. Vejamos um exemplo prático, saindo dos exemplos fictícios ou das equações gerais. Temos aqui o formaldeído reagindo com haleto de etilmagnésio. Por que haleto? O X pode ser substituído tanto por cloro, bromo e iodo e irá produzir esse haleto de propilmagnésio. E esta substância convém que ela passe pela reação ou passe por água. A água será responsável por retirar este haleto de magnésio, produzindo um hidroxihaleto de magnésio e o álcool que nós aqui pretendemos alcançar. E para produzir o álcool secundário, é necessário qualquer tipo de aldeído, desde que não seja um aldeído fórmico. O mesmo pensamento, ao usarmos aqui, irá produzir o álcool secundário. Temos aqui o exemplo de benzaldeído reagindo com o brometo de metilmagnésio. E eu coloquei aqui na seta de formação a água para evitar muitos passos. Eu formo aqui um álcool secundário e produzo aqui como produto secundário o hidróxido de bromo-magnésio. Então, com o mesmo pensamento, eu posso produzir um álcool terciário. Para produzir o álcool terciário, eu vou usar uma acetona. O pensamento é o mesmo, então não há necessidade de eu gastar tempo e saliva para falar disso. Se usar o mesmo pensamento, iremos produzir um álcool terciário. Nas aplicações ou no caso das reações, nós temos uma vasta gama de interações químicas em que os álcoois eles ocorrem ou podem realizar. Veremos alguns casos aqui, que é o caso da reação com metais ativos. Em particular, para o caso dos metais do primeiro grupo, temos o conhecimento de que o hidrogênio do grupo OH ele tem um eletrão na sua última camada, igualmente para com os elementos, os metais do primeiro grupo. Daí pode ocorrer uma reação de substituição, onde o hidrogênio do grupo OH é substituído pelo metal, aí produzindo o gás hidrogênio. Então, segundo exemplo, chamei aqui o exemplo do álcool terciobutílico com o potássio. Ele irá produzir aqui o terçobutóxido de potássio. Por que eu coloco aqui o oxigênio carregado negativamente e o potássio carregado positivamente? É pelo fato destas duas substâncias não fazerem um tipo de interação semelhante à que ocorre entre oxigênio e hidrogênio.
A interação destes dois elementos é puramente eletrostática. Por essa razão que coloco aqui carga positiva e carga negativa. Todavia, se alguém me colocar aqui o traço de compartilhamento de elétrons, está errado, mas eu não irei sancionar. Mas, corretamente falando, o oxigênio deve estar carregado negativamente e o potássio positivamente. Vamos para o caso de número 2, né? Temos aqui a reação do álcool com o organometálico. É o mesmo exemplo que ocorreu lá com a reação com os metais. Vejamos este caso de este álcool reagindo com um organometálico. O que acontece? O hidrogênio do grupo OH irá ligar-se ao grupo alquil do organometal. Vejam só, temos aqui o metil-lítio a reagir com este álcool. O que irá acontecer? O oxigênio, conforme o exemplo 1, irá separar-se do hidrogênio e o lítio virá ocupar eletrostaticamente a posição do hidrogênio. Por isso que no produto eu coloquei oxigênio carregado positivamente e lítio carregado positivamente. Oxigênio negativamente e o lítio positivamente. E o hidrogênio que sai daqui irá se juntar ao grupo alquil do metal, produzindo um alcano. Se nós prestarmos atenção, vimos esta reação como sendo um dos métodos da produção dos alcanos. Isso acontece também para o caso do organomagnesiano. Outra aplicação, outra reação, neste caso terceira, é a reação que ocorre com os ácidos orgânicos, que é a famosa reação de esterificação. O ácido orgânico, que é o caso do ácido carboxílico, que é conhecido como RCOOH, pode reagir com o álcool, onde o grupo OH do ácido carboxílico é substituído pelo grupo alcoxi, que é o grupo R-O. E o grupo OH do ácido junta-se ao hidrogênio do grupo OH, produzindo água. E neste caso nós teremos o éster produzido, que é o RCOOR. Coloquei aqui R1 e R para diversificar e fazer perceber que o grupo OH ele é substituído pelo OR proveniente do álcool. Na linha B nós podemos ver a reação do álcool com um cloreto ácido. O mesmo processo ocorre onde o hidrogênio irá interagir com o cloro e o cloro será substituído pelo grupo OR. E temos aqui um outro exemplo, é o caso de cloreto de acetilo reagindo com o metanol, irá formar este éster. O mesmo acontece com cloreto de sulfonilo, produzindo este éster de enxofre. Até as reações anteriores, nós víamos os álcoois reagindo como ácido, como doadores de prótons. Mas neste caso, veremos uma reação onde o grupo OH é que está sendo substituído, que é o caso da reação com os haletos de hidrogênio ou com cloreto de tionilo. Substitui-se o grupo OH, que irá interagir ou que irá ligar-se com o hidrogênio produzindo água, e o halogênio irá juntar-se ao radical produzindo o famoso haleto de alquil.
Um exemplo, nós temos aqui o metanol com iodeto de hidrogênio, irá produzir iodeto de metil. O caso aqui de cloreto de tionil também irá produzir um haleto de alquil, onde o grupo OH será substituído pelo cloro e o enxofre, ele irá produzir dióxido de enxofre, ou melhor, o cloreto de tionil teremos nesta reação como produto o haleto de alquil, dióxido de enxofre e ácido clorídrico. Um outro ponto muito interessante é a reação de desidratação. A reação de desidratação ocorre na interação de álcool em meio ácido, onde temos um ácido forte e por fim aquecemos. Irá ocorrer aqui a desidratação. O que é desidratação? Desidratação é perda de água. O grupo OH irá ser liberado com o hidrogênio do carbono vizinho em forma de água, e este álcool, uma vez desidratado, irá produzir um alcino, aliás, um alceno. Esta também é uma reação que não é novidade, vimos na preparação dos alcenos. Temos aqui um exemplo, deixa eu contar, 1, 2, 3, 4, 5. Pentanol 3, na presença do ácido sulfúrico concentrado aquecido, irá produzir o penteno mais água. Aqui temos de respeitar a regra de 6F, caso tenhamos um álcool não simétrico. Aí, o hidrogênio que será retirado é do carbono vizinho menos hidrogenado. Não nos esqueçamos disso. Um outro ponto aqui é a reação de desidrogenação ou oxidação. Os álcoois primários, secundários e terciários, eles podem ser feitos a sua análise qualitativa por intermédio da reação de oxidação. Por que nós chamamos isso? O álcool primário, ao sofrer a oxidação, irá produzir um ácido carboxílico, enquanto que o álcool secundário irá produzir uma acetona. E o terciário em particular não reage. Vamos entender isso. Para o caso do álcool primário, visto que temos aqui um carbono primário disponível para receber oxigênio, o oxidante irá produzir um aldeído. Mas visto que o oxidante que estamos aqui usando é forte, a reação não para no aldeído, irá se acrescentar mais oxigênio, produzindo o ácido carboxílico. O exemplo claro é do etanol, reagindo com dicromato de potássio em meio ácido, vai produzir o etanol, mas o nosso reator contém ainda excesso do oxidante e iremos produzir o ácido acético. Vejamos aqui, no caso do álcool secundário, temos um carbono secundário que está ligado ao grupo OH. Se nós arrancarmos o hidrogênio do carbono que está ligado ao grupo OH e o hidrogênio que está ligado ao oxigênio do grupo OH, nós podemos acrescentar uma ligação dupla, produzindo uma acetona. Vejam só que, diferentemente do aldeído do primeiro caso, a acetona aqui já não apresenta algum hidrogênio oxidável. No caso do carbono, carbonilo ou carbono que está ligado à dupla ligação. Mas para o primeiro caso, o carbono ligado à dupla ligação tem mais um hidrogênio disponível, por isso que ele sofre a oxidação, produzindo o ácido carboxílico. Mas para o caso do álcool secundário, termina a reação na acetona.
Já para podermos ver o caso interessante, é que o álcool terciário não tem o carbono, hidrogênios oxidáveis. Por isso que a oxidação de álcoois terciários não ocorre. Guardemos isso, é uma regra de ouro para a resolução da nossa ficha. Também os álcoois, eles podem reagir com alcenos, formando éteres. Neste caso, é uma reação só de lembrar, iremos respeitar aquilo que nós chamamos de regra de Markov-Nkov. E o álcool aqui reage como sendo um ácido, onde o hidrogênio do grupo H liga-se ao carbono da dupla ligação com maior número de hidrogênio, e o grupo RO vai ao carbono que tem menor número de hidrogênios, produzindo assim o éter. E neste caso nós temos, vejamos aqui, éter tércio butílico. Seria imperdoável falar de álcoois sem mencionar o aspecto fermentação. Por isso que voltei a colocar aqui o ponto 6, onde falamos de preparação. Um método de preparação dos álcoois muito conhecido é a fermentação. Vou basear-me aqui na preparação usada industrialmente para se produzir o etanol por intermédio da cana. A primeira coisa que se faz, pega-se a cana bruta que nós conhecemos, o canavial, e é moído. Ao colocar em moinhos e moes, se produz-se aquilo que chama-se de caldo da cana. O caldo da cana, ele contém um alto teor de sacarose, famosa açúcar. E para se chegar ao objetivo que temos, essa sacarose que está contida no caldo da cana precisa ser concentrado através do aquecimento. Então, aquece-se essa sacarose, diminuindo ou melhor, aumentando a concentração da sacarose até 40% em massa. Depois de ter esta sacarose em 40% em massa, faz-se um incremento dos fermentadores, que são fermentos biológicos. Neste caso, um dos mais famosos é o Saccharomyces, neste caso deste exemplo. Só que aqui é como se estivéssemos a falar de coisas que estão longe de nós. Se olharmos para o mês passado, o mês de fevereiro, temos um feriado onde numa zona lá em Maputo chamada Maracuén é observado uma tradição de consumo de uma bebida alcoólica proveniente do canhu. O canhoeiro, ele produz canhu, e o canhu pode ser extraído o sumo do canhu, que ele por si ou por fim pode se produzir o álcool do canhu, bebida de canhu. Como é que isso ocorre? Através da fermentação. Só que a coisa interessante é que a fermentação que é feita lá, não há necessidade de se acrescentar fermentadores biológicos, embora aqui existem esses processos. Tem pessoas que já usam fermentadores naturais, caseiros, podemos chamar assim de caseiros. Mas eles deixam aquele produto sobre forte condição de calor, não calor em forma de fogo. Eles conservam a temperaturas por aí 30 graus, e o próprio meio ambiente, pela presença do oxigênio, se responsabiliza em fermentar aquele suco produzindo o álcool. Então, uma vez fermentado, eles não se preocupam em destilar. Por essa razão que podemos assumir que eles não tomam ou não bebem apenas o etanol. Olhando para as reações que tivemos anteriormente,
Se tivermos um oxidante forte, não só produz etanol, pode-se produzir aldeído e ácidos carboxílicos, o que torna o processo de fermentação daquelas bebidas muito perigosa se as pessoas não tiverem prática. Pode produzir substâncias que podem ser nocivas à saúde. Já voltando para o caso do canavial aqui, uma vez usado o fermento ou o fermentador biológico, eles usam o destilador a uma temperatura de 96 graus, que é a temperatura acima do ponto de ebulição do etanol, mas abaixo da ebulição da água. Aí destila-se ou separa-se por vapor o etanol, que é o álcool que se obtém ou que se pretende obter. Então é dessa forma onde nós podemos produzir o álcool por processo de fermentação. No dia a dia, nós iremos encontrar a aplicabilidade dos álcoois, não só nessas escritas químicas, essas fórmulas químicas que são aqui ou que foram aqui vistas, mas podemos encontrar a utilização clara e muito conhecida no nosso dia a dia. Algumas vezes não temos o conhecimento real de que estamos tratando dos álcoois que a gente vê na carteira. Vou dar um exemplo do caso da glicerina. A glicerina ela é usada na fábrica de tintas, é usada também na produção de cosméticos, de sabonetes, de lubrificantes, até na produção de explosivos. A famosa trinitroglicerina, ela é produzida através da glicerina, que é um tipo de álcool, e essa mesma glicerina também é usada na produção de bolos. Um outro caso é o etanol, que dispensa aqui apresentações. Temos também um outro tipo de álcool chamado sorbitol, é usado em pastas dentífricas, em Colgate. Esse tipo de álcool permite com que o Colgate ele não seque. E nós sempre encontramos o Colgate úmido porque tem esta substância sorbitol ou outros derivados dessa substância, concedendo a este produto, que é o Colgate ou a pasta dentífrica, um aspecto consistente, sem contar o sabor, aquele doce que nós sentimos no Colgate, é a presença deste álcool sorbitol. Um outro álcool, como exemplo aplicado no nosso dia a dia, só para terminar, é o poliálcool xilitol, é um adoçante natural que podemos encontrar em alguns tipos de cogumelos. Podemos também encontrar neste milho que é produzido, que até alguns estudantes plantam aqui na Exuder. Também na framboesa nós podemos encontrar esse xilitol, e ele pode ser extraído com muita facilidade e usado em pastilhas de mascar. Além dele não criar ou não provocar a cárie dentária, este tipo de álcool ajuda-nos a evitar a cárie dentária. Em outras palavras, os álcoois eles têm uma vasta gama de aplicabilidade, que se eu desejasse aqui arrolar, iria estender o vídeo, que é desnecessário. Então, no tocante ao assunto álcool, nós já vimos tudo quanto é exigido ver neste programa, e já estamos em condição de resolver os exercícios que irei colocar lá no Moodle. Peço o vosso acesso, resolvam. Em breve irei criar a sala de bate-papo, onde nós iremos sanar as nossas dúvidas. E muito obrigado.